Como é que é, pessoal? Bem-vindos aqui à primeira edição, primeiro episódio aqui do nosso podcast Space Tangerine. Estou aqui com o JP. Tá, puto. Como é que é? Pá, e vamos aqui falar um bocadinho, mais concretamente de música. Yeah. E pá, tínhamos aqui como ideia falar aqui um bocadinho das músicas mais marcantes, de álbuns, pá, e depois seguir por aqui, logo se vê Yeah, o que é tem que que isto ver. dá. Yeah. Queres começar tu? Yeah, sure. Bem, assim uma banda que eu esteja a ver que era fixe falar e que foi bastante relevante e também bastante, e que vai acabar por ser bastante genérica ou clichê até. Já estou a ver o que é que vai sair daí. Yeah, ok. Fucking Metallica. Sim, Obviamente. claro. Tem que ser, tem que ser. Pá, e porquê Metallica, man? Porquê? Pá, toda a minha vida um gajo tipo... Foi sempre pouco ligado à música, to be honest. Yeah. Era tipo, um gajo ia ouvindo o que os pais ouviam e o caraças, e ouvindo o que um gajo ouvia na rádio. Pá, e o gajo ia sempre andando por aí. Pá, até certa altura, pá, sei lá, oitavo, nono ano, um gajo começou a meter-se mais na música. Pá, a fazer aqueles downloads e a meter naqueles CD rips da treta, estás a ver? Eu estou agora a pensar qual é que foi a banda que foi isso comigo. Yeah. Epá, deixa-me pensar. É porque eu nunca curti muito metal. Por isso para mim acho que foi Nirvana. Nirvana, a sério, eu tinha Yeah. ideia que ias falar no Puto Satriani. Não, Satriani veio depois, porque Nirvana nessa altura eu até curtia bué e houve uma altura em que eu sabia a baseline para bué cenas de Nirvana que tocava com a minha namorada da altura. Ei, shit, nem tinha ideia. Caralho. Caralho, nem tinha ideia, meu, nem tinha ideia. Isso foi quando? Isso foi quando? Então eu conheci-te em 2011, não foi? Ou 2012? Yeah, Isso yeah. foi para aí um ano e meio antes disso. Ok, right. Eu lembro-me dessa altura, já falaste um bocado disso. E Yeah. depois eu passei. Tentei ouvir um bocado de Metallica, que os meus amigos ouviam mais, mas tipo eu caguei um bocado naquilo. Mais grunge boy. Depois aí foi grande Satriani, grande Ozzy, grande Yeah. Ronnie James Dio. É sempre aquelas bandas de introdução, um bocado, não é? Yeah. Um gajo começa Motorhead. sempre por ouvir. Motorhead e Motorhead, caralho. Def Leppard. Yeah. Def Leppard, ok, não passei tanto por esses, por acaso. Não, Eu nunca por foi uma acaso tenho cena aqui que um álbum, eu não me lembro qual é que é e eu não consigo daqui chegar à minha coisa de vinis, mas Yeah. eu tenho aqui uma cena qualquer de Def Leppard. Def Leppard, muito nice, muito nice. Maiden, muito Maiden, mesmo muito Maiden. Yeah, Maiden é muito bom, man. Primeira vez que eu ouvi Maiden na minha vida eu tinha para aí uns 5 anos. E por acaso, 5 anos, meu, 5 anos. eu por acaso lembro-me disto, que foi quando o meu tio estava a ver no Norte. Yeah. Eu fui para lá com a minha mãe e o meu tio estava a ouvir o Rime of the Ancient Mariner. Eu Rime lá, of the Ancient Mariner do caralhão. eu curti tanto daquilo. Oh meu, com 5 anos, meu. Oh meu, 5 anos eu digo já, meu. 5 anos eu estava a ouvir, meu. Como é que se chama aquela música do Tom Jones que passava na rádio para caralho? Diz-me lá. Ajuda-me lá aqui. Ai, Tom Jones. Meu, era a Sex Bomb, meu. Uau, Ah, yes, my friend. eu também Era estive tipo. nessa. Toda mano, a era gente um teve puto- nessa. Toda a Oh meu, gente. era um puto estúpido. Toda a gente ouviu isso. Yeah. Yeah, mas era godlike though. Pá, Não sei, yeah. não sei, não. Yo, my sex bomb. E sabia lá eu. És a minha bomba sexual. Yeah. Very sexy kid at age 4. Anda cá que tu és a minha, eu sou a tua bomba e tu és a minha bomba. Vamos aqui pegar nesta Davi. porcaria toda, Davi. Temos aqui este isqueiro e vamos arrebentar com estes prédios com a nossa foda. Davi, tens 5 segundos para apagar o computador da luz. Senão eu pratei com uma bomba sexual ali ao lado no quarto. Ó Davi, nós vamos arrebentar com isto todo. És a minha bomba sexual. Foda-se. Ok, Yeah, mas mas tipo, voltando ao tópico. Sim. Não, pá. Para mim, um álbum que eu sei que me marcou bué, porque só para ver, pronto, idade 5 era só músicas da treta. Foi. Tu tens um álbum ouvido dos AC/DC?
Antes mesmo Metallica, estás a ver? É Sim. um álbum vivo, 2 CDs. Oh meu, aquilo foi godlike. Eu até lembro-me que estava a falar com o meu pai: não sei o quê, quero mandar ver estes CDs, não sei o quê. E a gente foi à Amazon: é este e não sei o quê. E mandei vir esse dos AC/DC, meu, a toda a hora, meu, constante, sempre a ouvir aquilo em loop, meu. E comecei a ter daquelas sessões em que estás só tipo, só tipo deitado na cama a ouvir o álbum Sim. over and over. Eu também ouvi pá. muito AC/DC, mas só que. Epá, isso já foi mesmo à bué. Pois, AC/DC, man, eu pois. já me larguei de ouvir AC/DC há imenso tempo. Deixa-me pensar, há alguns assim mais marcantes. Pá, tem de ser o Puto Satriani, é o The Extremist, que é Yeah. provável, é tipo, está no meu top 5 de álbuns favoritos de sempre. Oh yeah. Grande álbum. Melhor que o Surfing? Na minha opinião, sim. Muita gente prefere o Surfing with the Alien, mas só que eu prefiro muito mais o The Extremist. Também porque tipo, tem mais aquele valor sentimental para mim, estás a ver? Yeah. Epá, agora estou a pensar qual é que era o nome do álbum. Outro álbum que eu ouvi também, bué. Onde é que está? Eu só não me quero armar em parvo. Onde é que está? Vai tu falando que eu só. Yeah, tranquilo, meu. Mas tipo, esse álbum da AC/DC, man, epá, eu já nem lembro do nome. Epá, tipo Rocking Out Live, epá, é sempre aqueles nomes genéricos, mas foi muito por aí, porque pá, um gajo nunca ouvia muito rock, e pá, os AC/DC têm aquele efeito, é simples, mas simple but effective, estás a ver? Yeah. Pá, tem aquele efeito dos riffs mesmerizing, um gajo fica ali a ouvir aquilo. Aquelas pá, ficas ali rocalhadas que um gajo curte. meu, ficas ali num trance, man, e um gajo começou a perceber: pá, isto é fixe, mano, isto é fixe. Yeah. Pá, e pá, depois a partir daí foi para Metallica, porque eu tinha um amigo, um Brazuca, que já não falo com ele pessoalmente. Yeah, e o gajo era grande Metallica fanboy. É tipo, imagina, total fanboy, fan club dos gajos, a pagar a membership, comprava tudo o que era merch, tinha aí uns 3 LPs diferentes do Ride the Lightning e arranjou um que era. Tinha um defeito e era verde. Sim. Era uma cena assim, era tipo um e-mail, é tipo aquelas merdas que Sim. acabas por pagar um valor e é tipo. Sprint, yeah. Exato, isso. Pá, e comecei a ouvir assim um bocado por colagem, estás a ver? Tipo, este gajo não se cala com estes gajos, deixa um bocado checar. Sim. isto. Muita gente, ou assim, por causa disso. Mas pronto, Yeah. mais cenas. Que houve uma altura. Já encontraste o álbum? Já. Uns certos amigos, assim, que são pouco conhecidos, assim, muito pouca gente conhece. Que são os Guns. Guns, meus putos Guns, também. Epá, Também muito eu disso. só me peguei mais aos Guns, foi por causa dessa minha namorada da altura, que ela era tipo ultra fangirl de Guns. Yeah. Epá, Era olha, fangirling pelo Axel, suponho. era mais pelo Slash. Ok, Slash. Até porque ainda me lembro quando o Slash estava a fazer a tour do álbum a solo, assim 2010. Com o Miles Kennedy, right? Sim. Eu tive lá com ela tipo 6 ou 7 horas antes do concerto. Mano. Nunca fiz essa merda. E pronto, e o álbum que Nunca. me fez tipo, curtir mais dos Guns foi o Spaghetti Incident. Spaghetti Incident, a sério? Yeah. Era isso que eu não me lembrava. Oh, I see. Epá, o Appetite também foi bacano. Epá, mas eu curti mais do Spaghetti Incident. Não sei porquê, tipo, só mesmo ficou, que é outra vez aquela cena. Pá, primeiro álbum que se ouve, fica sempre qualquer coisa. I see, yeah. Pá, comigo. Deixa-me cá pensar. Pá, Guns. Epá, eu só ouvi tipo aqueles best-ofs, estás a ver? Nunca foi uma cena que entrei muito. Sim, eu também. Os best-ofs têm aquelas. Eu também curtia mais de ouvir os best-ofs do que um álbum de release de início ao fim. Porque os Guns não são nem uma banda que tinha muito aquela flow de uma música para a outra assim que eu curtisse muito. Não tinham assim uma narrativa musical, estás a ver? Pois não, também acho que não, sinceramente. Mas agora
eu vou falar de um álbum que tem uma grande narrativa musical que eu ouvi também por causa do meu tio. Siga, chuta. Ronnie James Dio. E o álbum é a lenda que é o Holy Diver. Fucking hell, man. Epá, Gasta-me tão boa. epá. Pá, stand up and shout, Holy Diver, Caught in the Middle, Straight to the Heart, meu. Yeah. Eu pessoalmente a minha experiência mais com o Dio é com os álbuns de Sabbath, nomeadamente o Heaven and Hell. Este é Dio já da banda Dio. Ah, ok, gotcha. Yeah, mas tipo, não sei, a maioria do pessoal costuma preferir a fase mesmo fora dos Sabbath, com o Projeto Sol. Não sei se era o teu caso ou não. Eu curto mais das cenas com o nome de Dio do que com o nome Ronnie James Dio. Porque epá, parece-me ter uma produção diferente. Yeah, gotcha. Agora já estivemos a falar um bocado de álbuns assim da nossa história, entre aspas. Agora vamos falar de álbuns que temos andado a ouvir recentemente. Isto assim é que se vê uma evolução ridícula. A partir de. Eu falei, o oitavo, nono ano era tipo Metallicas e o caralho, depois fui ouvir Megadeth, que é uma beca mais. Sim, o Megadeth eu nunca me peguei muito a Megadeth. Não curtes a voz do Pat Donald? Life's a dream, not it, betrayed by lust. Não, a voz dele nunca foi grande espingarda, mas tipo. Foi Megadeth, foi um bocado progredindo por aí, depois passado bué anos, porque eu nunca consegui entrar em death metal, porque é a cena do costume, as vocals, e é verdade, aquilo é um bocado, é tipo Fernando Pessoa, tipo, primeiro estranha-se, depois entranha-se, dizia o gajo. É como o Dylan. Que por acaso é um artista espetacular, tem que ouvir Dillas porque é melhor que Fernando Pessoa, se vocês sabem como é que é. E por acaso é um álbum que eu tenho andado a ouvir muito ultimamente, é o Reflexo de 2016 do Dillas. Dillas sempre. É um grande álbum, meu. Hashtag melhor que Pessoa. Reptuga foi merda durante anos. Mas agora tá bom! Que é isto? Que é isto? Eu só para dizer, vão ouvir, vão a esse álbum, se não forem ouvir todo, ouçam Protagonista, Meu Boy, Saudade e Reflexo. E sonhar nesta vida. Por isso estou basicamente a dizer tipo as 3 primeiras e as 2 últimas. Ok. Isto tudo do Dillas, portanto. Sim, tudo do álbum mais recente, que é o Reflexo. Não sei se ele largou outro álbum. Este é de 2016, por isso assumo que é o mais recente. Estou a ver, sim. Mas tipo, Dillas, portanto, boa cena. Depois do mas tipo, estava a falar de death metal, não é? Dillas death metal. Tudo não te preocupes que o álbum que eu vou falar a seguir é de prog. That's cool shit. Mas death metal comecei a entrar depois, estás a ver? Para simplificar, foi sempre cenas progressivamente mais pesadas. Finalmente entrei no death metal com growls já a sério, tipo com Opeth, porque tem aquele elemento tipo prog, estás a ver? Tem o elemento prog e tem as vocals death metal, e quando aquilo entrou à série, é muito fixe. É algo que recomendo. E depois a partir daí foi Death, que é tipo uma das melhores bandas de death metal. Houve uma altura em que só estavas a ouvir Death. Eu gostei de umas cenas, eu lembro. E depois a evolução de Death para Meshuggah. Meshuggah não. Muito bom, mano. Meshuggah foi um fucking. Estás ali a comer aquela sopa rançosa que já está há uma semana fora do frigorífico e a turma ainda está boa. E tu, já está com um pico de azedo. Depois provas aquilo e aquilo sabe a morte. e depois ouves o Catch 33. E depois tu não queres comer mais, mas depois continuas a comer. E depois, espera aí, eu até gosto de sopa azeda. E tipo, espera aí, isto afinal não é assim tão azedo. Isto é a pior metáfora de sempre, mas vocês percebem.
Caralho, mas vocês percebem a ideia. Mas o que é bom. Porque é bem difícil de entrar com esta metáfora horrível. Foi isso que eu quis apontar, mas vale a pena. Yeah. Não há mais ninguém que faz o que eles fazem. E todos os que vieram depois da cena do chug chug, guitarras de 8 cordas, veio tudo destes gajos basicamente. They're really cool. Mas já a partir daí, E agora, o outro álbum que eu tenho dado a ouvir, que não tem nada a ver com o resto, porque eu gosto de dizer que eu tenho um gosto de música bastante eclético, porque numa altura estou a ouvir cenas que tu mandas de tipo Death ou cenas assim, depois estou a ouvir Reptuga. Depois estou a ouvir Vaporwave. Vaporwave é tão mau, não gosto nada. Vaporwave é tão bom e só tens de encontrar no sítio certo. Ok. Porque é sempre aquela cena, vamos pôr isto tudo bué lento e vamos refletir sobre a sociedade consumista que é uma merda, meu puto. Estás a ouvir o Vaporwave errado. Depois uma cena a seguir eu vou-te mostrar o Vaporwave bom. Mas o álbum que eu tenho nada a ouvir é o álbum de 69, que é o In the Court of the Crimson King, King Crimson. King Crimson, boa cena. Not a JoJo reference. King Crimson, meu. O que é que um gajo pode dizer sobre isto? Tipo, pegaram numa ideia que tinham, fizeram disso um álbum. O álbum foi a maior tripalhada na história. Ganda carcaçada e a mesmo à partir prog. daí saiu tipo aquele boom do prog a partir de 70, 71. Porque este álbum foi basicamente a cena que fez o boom de prog. Porque foi 69. Temos Epitaph, temos Court of the Crimson King. Temos 21st Century Schizoid Man, que por acaso é sampled numa música do Kanye. That's pretty cool, não sabia. É aquela que tem o 21st Century Schizoid Man. É isso. Eu estou muito afastado de tudo. Estou muito afastado de tudo. Não sei nada disso, man. Não sei nada Acho disso. que é no Power. Acho que é no Power. Então dirias que isso foi uma transição depois dessas cenas Maiden e Dio, ou isso é mais recente? A transição para começares a ouvir cenas prog, Prog foi muito mais recente, porque eu ouvia prog, mas só que não ouvia prog como devia ser ouvido. Tipo, eu ouvia músicas individualmente, que por si só são basicamente um rock fixe. Mas prog tem de só ouvir o álbum de início ao fim, senão perdes metade do sentido do prog. Não, sem dúvida. Eu estava a pensar que era isso que ias dizer quando disseste não ouvias como deve ser, porque tem a cena de contar a história. Sim, porque há sempre uma narrativa enorme, e especialmente uma narrativa assim o baixo e a bateria contam mais a história do prog do que a letra. Porque a maneira como há a transição, tipo, tens assim uma cena mais simples, depois podes ir para uma cena muito mais rápida e depois podes voltar outra vez para o lento, depois podes ir para outra cena mais lenta, e isso assim é tipo aquela evolução é o prog. É sempre uma cena que eu acho que faz bem. Complementa sempre a narrativa que as vocals fazem, estás a ver? Eu quase, tipo, a certa altura, um bocado do que eu acho é que as vocals é quase um instrumento novo. É quase um complemento ao instrumental, estás a ver? É um bocado assim que eu vejo, especialmente no metal, porque às vezes eles estão só a fazer growl, tu não percebes o que é que eles estão a dizer. Sim. E é um bocado aquela cena de shit, vocals, não consigo ouvir nada, mas é tipo, tu às vezes estás tipo a ouvir uma lyrics de um bacana italiano qualquer, também não estás a perceber um caralho, quer dizer, é um bocado, ele consegue transmitir a emoção que quer transmitir, estás a ver? É um bocado por aí.
E é um bocado por aí que acho que o pessoal também deve ver música em geral, não só o metal, porque o instrumental também diz muita coisa. Agora, e o último álbum que eu tenho andado a ouvir recentemente, que também tem a ver com. Não é é tecnicamente prog, mas não é. Porque há aquela evolução de música para música, como se fosse tudo uma grande track, mas não é bem prog. Porque não tem aquele. Tem o filme, mas não é prog. Pronto, é isso que eu quero dizer. Eu sou um redundante de merda. E é. Que é o álbum Benzaiten de Kitajima Osama, de 74. Não conheço de todo. Epá, Fala-me um bocadinho disso. este álbum tem 5 tracks. 2 delas são iguais. São praticamente iguais, mas são diferentes. Que é Ok. Benzaiten é tipo um deus na religião, se bem me lembro, shintoísta, que é tipo deus da música e da água. E tipo, tens. Mete mais cogumelos nisso. Este é tipo daqueles álbuns de 2 lados. Tens no lado A tens Benzaiten, Taiyo, que é da Sun, e tens Tengu, que é da Long-Nosed Goblin. What a fucking weeb. E depois do outro, que é tipo, é a transição tipo da história entre tens a benção de Benzaiten e depois tens passa a história para Taiyo, que é Sol, e depois aparece tipo o Tengu, que é tipo para estragar tudo, que é Gotcha. que é tipo Estou a ver. aquele Goblin, aquele Akuma, aquela cena assim. Depois do outro lado tens a reprise de Benzaiten e tens finalmente o Olma, que é tipo Immortality, que é uma que tens de ouvir porque é, na minha opinião, a forma mais perfeita de acabar um álbum. Que eu não consigo explicar, mas é perfeito. O Olma é das cenas mais perfeitas que alguma vez ouvi. Este é daqueles álbuns que não se consegue explicar bem em palavras. Eu percebo. Eu depois tenho que dar uma olhadela. Eu depois hei de meter alguns links na descrição ou de onde quer que isto for parar, que isto vá parar, este podcast. Mas eu depois mas um gajo coloca informação e depois vamos espalhando música e essas recomendações. E digo já, só mesmo se forem as pessoas assim um bocado mais supersticiosas, se vocês ouvirem este álbum todo, têm de ouvir de início ao fim, porque vocês não. Porque a maldição do Tengu pode ficar para o resto da vossa vida. E quase que matou um amigo nosso 2 vezes. Espera, what? O Sebas. Oh shit, boy. A superstição do Tengu. Ele ainda veio aparecer aqui num episódio, seguramente. You don't fuck with Benzaiten. Ele ainda vai aqui aparecer, talvez falemos um bocado sobre isso e tal, sobre o percurso musical dele e de outras histórias que ele tem. E ele por acaso pode explicar muito mais do que veio para o Wave do que eu posso. Seguramente vai aparecer num episódio futuro. A mim, álbuns recentes, álbuns recentes, Atheist, muito Atheist. Seguramente já me ouviste falar deles, até não mais. Sim. Poder, porque Atheist é tipo. Eles fizeram uma combinação de jazz com metal que nunca vi noutra banda. Agora tens bandas hoje em dia que emulam um bocado. Não é emular, é tipo foram influenciadas por. Sim. E agora tem um bocado aquele som dos gajos, mas é uma coisa mesmo espetacular. O riffage, a criatividade nos riffs, os tempos offbeat que eles têm, mesmo típicos de jazz, as vocals todas esquisitas que o homem tem. E depois tipo a meio há um álbum que recomendo que é o Elements. A meio de uma música metem um samba brisa, que é só ali um sambinha, entra um baixo do nada. E depois tem um piano, tipo no meio do house metal. É tipo, what the fuck is this? Estás a ver? Mas é espetacular. Muito Atheist. Gorod também, que é uma das bandas que tem influência aos gajos, uma banda technical death metal. Muito Aesop Rock, que eu agora meti o álbum None Shall Pass no iPod
a ouvir isso. E é daqueles álbuns que é para o meu copy. Então tipo o gajo está a ouvir aquilo no comboio, caralho, e depois de vez em quando This promo copy belongs to Magnon Osh. Tipo a meio da música. Uau! Sim. Porque ele não se arranja mais lado nenhum. Calma, Leon. Yes. This promo copy belongs to Leon. Yeah. Hey guys. O Leon a aparecer aqui e depois a ser banido outra vez. Frosty, please. Frosty, ban this man. Mais álbuns recentes, pá. Epá, depois é um bocado por aí. Tenho circulado um pouco por aí. Depois ouvido um bocado de tudo. Muito jazz também, de vez em quando. Muito Mike Stern. É sempre uma referência quando estou a ouvir algo jazzy. O gajo tem cenas muito fixe. É assim, tipo jazz fusão, assim mais moderno. É uma cena fixe. Epá, assim, outra banda que um gajo nunca mais se cala com. Pat Metheny? Pat Metheny não. Pat Metheny já foi mais. Sim. Foi tipo 11º. Eu até fui com o Chambel vê-lo ao EDP Cool Jazz. Yeah. E realmente é uma cena muito fixe. E aquela cena dele fazer deles porem uma música na fucking ending de JoJo's é mesmo what? Yeah. Espetacular. Epá, isso também foi a minha reação quando eu vi que um dos vilões era King Crimson. Eu tipo, ok. E um dos vilões é o Dio. Um dos caralho. vilões é o Dio. Eu tipo, Yeah, e depois metem no ending a fucking Pat Metheny, a fucking Roundabout, mesmo em episódios em que há bué porrada e grandes momentos. Não, Roundabout é yes. Roundabout é Sim, yes. sim, não, sim, eu estou a dizer que metem a Roundabout, pronto, não é do Pat Metheny, mas. E o Pat Metheny é o Last Train Home. Exatamente. Muito bom mesmo. Também tinha o Walk Like an Egyptian. Epá, what? É só para dizer Tipo, sei lá, o Araki tem excelente gosto em música. sim, Se fores ver, definitely. epá, eu não quero spoiler nada, mas só que o gajo. Spoiler alert. Epá, vamos só ver assim. Eu vou só ver aqui uma lista das music references em JoJo. Espera aí. Ok. Music references JoJo. List of cultural references in JoJo's Bizarre Adventure. Vamos lá ver. Só na primeira parte. Só mesmo na primeira parte que isso toda a gente pode ir ver ou pode ir ler ou tudo. Então, temos Dio, temos REO Speedwagon, temos Led Zeppelin, Very nice. temos Tom Petty, temos Dire Straits, que é a referência, que é o nome do Dire e do Straitso, que é Dire Straits, pensa bem. Só agora é que eu percebi Só isso, agora actually. reparaste. Sim. Very nice. Temos o Bruford, que é referência ao drummer o antigo drummer dos Yes. Yeah. Mais temos haviam 4 minor, tipo ultra minor villains que foram tipo durante 5 minutos até serem mortos, que era o Bonham. que era o Page, o Jones, o Bonham e o Plant. Exatamente, fucking Led Zeppelin. Pá, you get the picture, está cheio de referências. Temos Styx, epá. Yeah, muita cena mesmo, muita cena. Assim, epá, voltando ao tópico dos álbuns, assim mais concretamente, um álbum que eu vos possa recomendar que é fixe, man. Vocês têm. Actually, por acaso, uns amigos meus lançaram um álbum Technical Death Metal aqui de Lisboa, e é muito fixe. Trapid Elucidation, também tenho andado a ouvir isso, está a rolar no meu iPod. É muito boa cena também. Lembra-me nice. agora. É muito fixe, man. E lá está, tem uma das músicas que tem uma influência da Atheist, ali o dancinho, o sambinha. O sambinha da galera do Brasil. 87.8. Frescura do coqueiro. É. Mas por acaso, falando do prog, por acaso isso foi uma cena que entrou só mais com o Neves, que é um amigo nosso.
O Neves, Ele pegou. ele começou com o quê? Não me lembro qual é que foi a primeira cena assim de prog com que ele começou. Pá, eu também não, mas não foi tanto o que é que ele começou, foi. Ele pegou-me o bichinho, Ele pegou basicamente. o bicho a toda a gente. Yeah, foi um bocado. Especialmente Gentle Giants, foi uma cena que andava a ouvir bastante mais, ainda ouço, mas bastante mais tipo há 2 anos. Andava a ouvir bastante o Octopus e o Self-Titled, muito bom mesmo. Porque nessa Aquela- altura, antes desse prog boom, nosso grupo de amigos era mais o quê? Led Zeppelins e cenas assim. Não era? Diria que sim, até com o Chambel, estás a ver? Sim. Era tipo aquele boom de Led Zeppelin. Foi. Mais o quê? Foi. Eu meti toda a gente a ouvir Satriani, Vai. Yeah, a gente até foi ver o Vai na altura. Pois foi. Foi um concerto mesmo, cheio de lasers. Sim. Foi espetacular. Mais Petrucci. É, Dream Theater também, olha, Dream Theater um gajo ouvia sim, bem na Dream altura. Theater. Como é que eu me esqueci de Dream Theater? Epá, mais. É só mesmo porque eu nessa altura ouvia esses três, principalmente. I see. Isso é boa cena, mano. Isso é tudo boa cena. Um gajo foi ouvindo. Pá, e depois é engraçado como os gostos assim divergiram do pessoal. Partimos assim um bocado. Houve uma altura que andávamos a ouvir mais ou menos da mesma onda e depois cada um divergiu para a sua cena. Sim, o Sebas foi para a sua de se ver. cena de dubstep eletrónico, depois evoluiu para tudo. Yeah. E depois andámos ainda antes naquela cena do Stoner Rock e o caralho, Sim, Psychedelic shit. rock, sim. Psychedelic shit e o caraças. Eu Foi um bocado andei também por aí. Eu andei na minha cena de guitar virtuoso, depois a partir de um álbum que eu ainda não falei por acaso, que foi tipo a ponte para a minha divergência para o hip hop, que Então. foi o self-titled dos Gorillaz. Self-titled dos Gorillaz. Por acaso eu não. Gorillaz nunca foi uma cena que entrei muito, nem por álbuns, queres te diga. Epá, eu adoro. Os main albums são, na minha opinião, todos excelentes. Main albums Demon Days, Self-titled, Temos right? Self-titled, depois Demon Days, depois tens Plastic Beach. Yeah, exato. Porque Era depois isso. tens alguns que são tipo collections e cenas assim. Porque Gorillaz parece que não, parece só tipo uma cena silly, mas só que tem tipo progressão da história de música para música. Tem, os side albums são espécie de side stories e de álbum para álbum tem outra história. Pelo que cada álbum é assim mais baseado em cada uma dos membros fictícios da banda. Isso é fixe, por acaso isso eu não sabia. Epá, é muito bom. É muito bom. Um gajo foi sempre mais pela cena da musicalidade que eles metiam nos instrumentais, estás a ver? Foi um bocado por aí. Até também Jamiroquai, um gajo que também começou a ouvir assim um bocado por tabela. Sim, Naquela Jamiroquai. altura um gajo só ouvia era Jamiroquai, Bob Sinclair. Bob Sinclair, what the fuck? Não, meu. Eu ouvia bué Bob Sinclair. Nope. Era Tipo, bué eu ouvi- bacana. Eu também, não, quer dizer, don't get me wrong, naquela fase antes do 8º, 9º que eu te Sim, falei, sim. era tudo o que passava na rádio, era os fucking Sean Pauls. Sean Paul, mano. Era Caraças. tudo, meu. Yeah, mas tipo, não, Jamiroquai foi depois disso, já quando um gajo ouvia mais Jamiroquai ainda a foi. sério. Jamiroquai. Porque tipo, é muito bom, eu gosto bem da cena funky dos gajos. Eu curtia, eu por acaso, isto vai ter aquele som um bocado hipster, mas só que eu curtia Jamiroquai ainda na altura dos Bob Sinclairs e dessas cenas assim, porque aparecia, porque havia um videoclipe qualquer, não me lembro qual é que era, mas dava sempre na VH1 e eu nessa altura estava sempre colado à MTV e à VH1, que ainda eram decentes. Yeah. Sim, isso. Que era tipo, o gajo chegava à casa tipo às 5 e depois dava o top 50 da VH1, que era tipo top 50 de 1992 e depois top 50 pop hits e top 50 não sei quê e depois era o qualquer coisa de charts, era bem bacana. Yeah.
Yeah, VH1 ainda de vez em quando. Quer dizer, agora não tenho acompanhado, mas VH1 foi a que ainda manteve integridade durante os tempos. Achas? Yeah. Depois da MTV, sem dúvida, então. Sim, Acho que a MTV morreu tipo. Epá, foi o quê? Foi que na altura do Jersey Shore. Epá, Jersey Shores e 16 and Pregnant e I Wanna Be Made. Quer dizer, antes disso tu tinhas. Como é que era aquilo? Pimp My Ride era na MTV. Acho que era. Mas o Pimp My Ride era guilty pleasure para O mim. Pimp My Ride era bem bacana. O Exhibit, Yo Dog. Yo dog! Yo Dog, queres um corn roast no teu Camaro? Eu meto um corn roast no teu corn roast. Epá, tens aqui um Ford Focus, agora é uma discoteca. Welcome to every fucking episode. E oh mano, tens aí um Smart 44. Agora, epá, como és um chefe, agora isto é. Epá, serve para fazer churrascos. Agora podes cozer as tuas chouriças para dar oferenda de menos no porta-bagagens. Oh, Espetáculo. Mano. Oh, mano. Ai, caraças, muito bom mesmo. Bem. Agora para wrapping up, diz-me aí 5 álbuns de toda a tua cronologia, vá, Sim. que recomendas aqui ao pessoal. Epá, eu por acaso fiz uma lista disso há pouco tempo, por isso vou ver se encontro. Tu podes dizer a tua, que enquanto eu encontro aqui a minha. Ok, fine. No Order, ok. Annihilator Fun Palace. Tanto porque foi um bocado de motivação para tocar mais guitarra, que eu andei um ano a aprender uma das músicas. Yep. Já deve ter falado disso, bué pessoal. E depois, entretanto, foi o que me motivou para tocar mais e foi o que me acabou por desmotivar mais, porque não consegui aprender a música toda e andei ali numa crisezita e parei de tocar um backs. Yeah. Black Clouds and Silver Linings, Dream Theater. Sim. Do Dream Theater. Sim, Esse álbum é espetacular. bom álbum. Esse álbum é espetacular, lyrics awesome, instrumentais bué bons. Foi o último álbum do Portnoy antes de ele bazar da banda. E acho que o Portnoy dava ali um elemento mais emocional à banda que o Mangini não dá. Sim. Ouvindo estes novos álbuns, que também são bons, don't get me wrong, mas yeah. Led Zeppelin, fucking Mothership. Sim, é um fucking best of kind of. Sim. Mas foi o que me introduziu ao rock no geral também, além da AC/DC, e foi o que me pôs a tocar guitarra, se não fosse esse álbum. Sim. Portanto, gotta give credits for that. Eu vou em quantos? 3 ou 4? 3, acho eu. 3. Death, o álbum dos Death, que é o Scavenger of Human Sorrow. Esse álbum é tipo espetacular mesmo. Foi o que me introduziu, não, mas foi o que desenvolveu o meu gosto por death metal, como eu disse há bocado no pod. E se tiver que dizer mais um, damn, this is kinda hard. Não me preparei para isto. I'm gonna go with Unquestionable Presence dos Atheist. Provavelmente se esta lista fosse feita há mais tempo não diria este, mas é como eu disse há bocado, a banda é legendary para mim em termos de revolucionar um bocado os gostos e como é que o pessoal podia pôr cenas diferentes no metal, e é um álbum espetacular. Eu acho que eu até fiz uma aposta para o Araca ouvir o álbum e eu pagava-lhe um almoço. Porque ele tipo, não gosto de Omar Rodrigues Lopes, minha tricha é bué boa. Mas eu tipo, ouviste, se vale a pena. E acho que o convenci com o almoço. Não sei se ele vai ouvir isto. Pronto, a aposta ainda está lá. Ainda deve estar em pé, sim. Sim, o almoço ainda pode ser pago. Pensas tu? Let's see. E tu, como é que estás? Epá, eu não encontrei a lista, mas vou dizer assim, tipo, de topo da cabeça. Sure, go. Isto vai ter já cenas mais recentes que não estão nessa lista. Porque, então, primeiro eu tenho que ter estes dois. Que é The Extremist, de Joe Satriani, e Demon Days, dos Gorillaz. Epá, estes álbuns... Um é tipo
a parte básica do virtuoso da guitarra. Yeah. Epá, isto são cenas que tu ouves e dizes assim: epá, eu não podia tocar isto nem se eu tivesse mais 30 anos a tocar. Mas foda-se, isto é ganda banger, meu. Sim, definitely, exato. Demon Days, epá, toda a gente ouviu as cenas mais comerciais de Gorillaz e este tem o Feel Gooding que toda a gente conhece. Mas, epá, ouvir aquele álbum, assim, como se fosse, entre aspas, com ouvidos de ouvir, com olhos de ver, assim, muito mal aplicado, mas pronto. Epá, só ouvires aquilo com a intenção de ver por trás da parte mais comercializada, é um álbum muito bem feito. Cool. Número 3. Número 3. Notorious Big, a.k.a. Biggie Smalls, lendário Ready to Die. Epá! Nice. Todas as cenas... Epá, isto tem 19 tracks. Quase todas são geniais. Epá, tens sempre as cenas mais conhecidas. Tens o Juicy, tens o Big Papa. Epá, mas... Epá, é daqueles álbuns de mesmo East Coast 90s rap muito bom. Tipo, ficas a ouvir aquilo e tens um respeito pela flow do Biggie. Epá, ficas mesmo a ouvir que rap é mais do que o rap que é vendido. Isto é a base do rap de East Coast. Yeah, estou a perceber. Agora, para cortar as... Diz. Não, é só para avançares para o 4. Sim. Estamos a ficar um bocado. Eu já falei que vou falar que é o Court of the Crimson King, dos King Crimson, que como já estive a falar, não preciso dar mais explicação. E agora, pensando no último, que é a parte mais difícil. Epá, isto é que é mesmo a parte mais difícil. Ixi. Ai, isto é que é mesmo mais difícil o último. Nada? Não sai nada. Não está a sair, mas... To Pimp a Butterfly do Kendrick Lamar. Kendrick Lamar. Sim, Nice. O nome que não apareceu. É muito bom. Epá, mas isto tens de... Se estiveres a ouvir a minha lista de recomendações, deixa este para o último. Porque se ouvires isto antes de Biggie, não vês muita diferença, tipo, óbvia. Porque assim é tipo, isto é o rap que eu estou a ouvir, e depois, isto é mais rap. Mas primeiro tu ouves o Biggie e tens uma apreciação melhor pelo flow, e depois ouves o To Pimp a Butterfly e vês a evolução na parte lírica e a evolução no ritmo. Porque o gajo vende, mas não é por ter uma cara bonita. O gajo vende mesmo porque é bom. Não, ele é bom. Isso é raro. Eu ouvi umas cenas dele. Pá, ele é muito bom mesmo. E tem uma cena única na maneira como a maneira como ele dá tipo a delivery dele. Exato, é essa a palavra que falta. É confiante, mas ao mesmo tempo parece que estás a ouvir um gajo que odeia-se. Especialmente se estiveres a ouvir o You, ou se passares do I para o You, é só uma letra. Se passares do I para o You, estás tipo, eu sou bué bacana para... Foda-se, tudo o que fiz na vida foi um erro e vou dar 3 tiros nos cornos.
Bem, eu acho que estamos aqui a chegar ao fim. Ora, está. Já estamos aqui a esticar um bocadinho do nosso tempo. Mas foi uma boa conversa, foi assim um bom take. Espero que tenham gostado de ouvir. Mais episódios virão e com guests, hopefully. Ver o que é que podemos aqui trazer para falar um bocado da sua história musical e de outras cenas. Alguns memes à mistura, como já sabem que a gente se faz. Sim, porque isto é supostamente sobre música, mas só que já falámos sobre tudo. Já tivemos inside jokes, já tivemos JoJo's, já tivemos Contadores da Luz. Contadores da Luz, já tivemos Fernando Mendes, já tivemos o Exhibit. Sim. E pronto, obrigado pessoal e see ya. Hello!